Tudo bem? Seja bem-vindo ao Santidade Sem Limites. Já pensou dividir a conta de um pecado com um amigo seu e ter coparticipação nessa? Além dos seus pecados, ter que levar o pecado de um conhecido seu nas costas? Fica conosco até o final desse vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Mas antes, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas conheçam um pouco da doutrina católica. Roda essa vinheta. O pecado é um ato pessoal e é um ato, como diz o Catecismo da Igreja, pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Saiba disso. Se você não tem dimensão sobre isso, lembre-se, o seu pecado ofende a santidade de Deus e ofende a Deus. Mas, além dos seus pecados, já pensou que você pode ter coparticipação no pecado de alguém? Que você pode ser corresponsável com esse pecado? Aguenta aí que eu vou te contar. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1868, vai nos dizer o seguinte: o pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos. Quando que você coopera com o pecado do outro e leva a culpa junto? Primeiro ponto, participando neles direta ou voluntariamente. Sabe quando você convida o seu amigo para fazer coisa errada? Você vai pagar pelo seu e pelo dele. Quando você se veste imoral, quando você se veste de uma forma imodesta e leva pessoas ao pecado, você é coparticipante do pecado alheio. Segundo ponto, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Sabe quando alguém está em estado de pecado mortal, está se afundando na lama do pecado e você aplaude? Você bate palma e você acha bonito? A pessoa está cada vez mais se enforcando na corda do pecado e você está aplaudindo. Você está achando bonito. Olha como é lindo ele cometendo um pecado. Deixa o menino ser feliz. Deixa aquela menina ser feliz. Você está incentivando, então você é coparticipante e vai sofrer as consequências do pecado daquela pessoa que você tem incentivado. Terceiro ponto, não os revelando e não os impedindo, quando a isso somos obrigados. Nós temos por obrigação, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, de alertar, orientar e corrigir. Se nós estamos vendo que alguém está caminhando na direção do pecado, temos por obrigação corrigir, exortar e trazer a pessoa à realidade de mudança de vida. Se não fazemos isso e somos omissos, assumimos o peso do pecado na nossa vida. Então, quando as pessoas dizem, não julgue, não julgueis, não é julgamento. Nós não estamos falando de julgamento, nós estamos falando de alerta contra o pecado. Porque não há nada pior no mundo do que uma alma em estado de pecado mortal e afastada de Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que se nós pudéssemos ver uma alma em estado de pecado mortal, morreríamos de pavor. Teríamos medo ao ver uma alma em estado de pecado mortal. Se nós vemos que alguém caminha para o precipício, não seremos nós a mão que vai empurrar, a mão que vai ajudar essa pessoa a se lançar no precipício. Que a nossa mão seja a mão que corrige e a mão que traz de volta para a realidade. Terceiro ponto, protegendo os que fazem o mal. O mundo de 2020 tem tratado de uma maneira bem peculiar isso. Eles falam e usam o jargão de passar o pano. Sabe quando você defende pessoa que faz coisa errada? Sabe quando você defende o pecado dos outros para ficar bem com aquela pessoa, achando que incentivando ou apoiando aquilo, escondendo aquela pessoa, você estará fazendo um bem para ela? Não, você está fazendo um mal
gigantesco para ela e também um mal para a sua vida, acobertando aqueles que fazem mal. Nós não vamos sair por aí contando o pecado dos outros, mas nós não podemos proteger aquele que comete o pecado. Tudo que está às escuras precisa vir às claras. Pecado não pode ser tratado como uma coisa qualquer. Pecado precisa ser tratado como ele é. Pecado afasta-nos da presença de Deus. Pecado retira-nos da comunhão com Deus. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando nós estamos em pecado mortal, o Deus sai do nosso coração e senta no controle dele Satanás para tomar conta da nossa vida. Santa Teresa d'Ávila diz que quando estamos em pecado mortal, a nossa alma presta cultos e louvores a Satanás e ofende a Deus sem medida. Então, além de cuidarmos dos nossos pecados, temos que cuidar de não incentivar outras pessoas a pecarem. Se vemos o irmão cair, estendamos a mão para que ele se levante. Não julgue, não diga que a pessoa está condenada, mas não aprove o erro. Não aprove aquilo que está errado. Se Deus disse que está errado, quem somos nós para falar que está certo? E condenar? A misericórdia de Deus ou a justiça de Deus agirá no último dia. A mim e a você cabe dizer: abandone o pecado e volte para Cristo, volte para aquele que é capaz de nos dar vida e vida em abundância. Amém? Eu quero te pedir um favor neste vídeo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter um encontro com o Senhor, para que mais pessoas possam ter essa dimensão do que ensina o catecismo, que nós somos sim corresponsáveis a pecados alheios, que nós somos sim corresponsáveis com aquilo que somos omissos. Parágrafo 1868 do Catecismo da Igreja Católica. Irmão, para de ser omisso e para de incentivar pecado alheio. Amém? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Salve Maria Santíssima!